Boa noite, querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. Mais uma vez estamos aqui juntos para esse momento de comunhão através da internet, através da palavra de Deus. É uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo, ter você aqui comigo mais uma vez nessa noite. E se você está me assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, mantenha as notificações e comente, compartilhe, dá o seu joinha, o seu like, né? A câmera invertida, a gente se perde aqui nesse negócio. Mas esse projeto do canal do YouTube surgiu com o lockdown da pandemia. Os membros da nossa igreja pediram para que continuássemos com o culto através da internet. Então, desde 2020 temos aí o nosso canal e trazendo, né, a palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito, dá essa força aí para o pastor Mozart, se inscreva. E você que é inscrito, você que já nos acompanha há bastante tempo, não deixe de compartilhar, não deixe de escrever nos seus comentários. Aqui embaixo tem comentários, escreva ali: pastor, foi muito bom, pastor, foi uma bênção, que bom ter investido um tempo nessa mensagem. Todo comentário ali é bem-vindo e será muito bom, porque a gente precisa que o YouTube entenda a, 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 a importância, né? Toda vez que você interage com o canal, curtindo, compartilhando, comentando, o YouTube vai entender que é relevante o vídeo e vai oferecer para quem não é do canal, e isso aí vai fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Tá certo? Então, vamos orar para a mensagem dessa noite? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai Celeste, nós estamos na Tua presença nesse instante, ó Deus, buscando a Tua face e pedindo que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que nada possa atrapalhar, ó Pai, a entrega desta palavra, que nada possa, Deus, interromper, mas que, pelo contrário, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para os irmãos que estão ouvindo agora e para aqueles que vão ver mais tarde, ou amanhã, ou depois, ou quem sabe daqui até alguns anos, ó Deus. É a oração que eu faço, que eu coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai continuar com a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda, capítulo 1, versos de 5 a 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos de 5 a 7. Eu vou ler, como você bem sabe, na nova versão internacional, que é a versão que eu comumente uso, que eu mais uso. Vamos lá? Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus por isso. Bom, nós falamos na semana passada que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo e também é a carta mais autobiográfica, onde ele mais fala da própria vida, de tudo aquilo que ele passou como apóstolo do Senhor Jesus. Nessa carta, em 2 aos Coríntios, o apóstolo conta as suas lutas, as lutas mais duras, as suas aflições mais cheias de agonia, toda a dor que ele passa. Nessa carta, Paulo praticamente abre o seu coração, abre a sua alma e demonstra as dores mais profundas, as suas crises mais íntimas e também as suas experiências mais arrebatadoras. E
Ao longo das próximas terças-feiras, nós iremos vamos ser abençoados, né? Através do estudo das mensagens, todas elas baseadas em 2 Coríntios, e tenho certeza que toda essa coisa que Paulo fala de si mesmo, toda essa dor, toda essa agonia que ele vai falar de si mesmo, será uma lição muito preciosa para todos nós. Bom, no texto que nós lemos hoje, do verso 5 ao verso 7, Paulo, depois de, no início, fazer a saudação e falar da origem, da realidade e do propósito do consolo, como aprendemos na semana passada, Paulo agora, a partir do verso 5, presta bem atenção, Paulo começa a falar de algo que é muito, mas muito, muito, muito difícil de ser tratado entre os homens. E mais ainda, muitas das vezes, difícil de ser aceito e tratado com os crentes. Paulo, a partir do verso 5 do capítulo 1 de 2 Coríntios, ele responde a uma das perguntas que mais inquieta, que mais incomoda, que mais enche de medo qualquer pessoa. Você sabe que pergunta é essa? Por que sofremos? Sim, meu amado, por que sofremos? Paulo aqui nesses versos responde essa pergunta. E com certeza você já pensou, não uma, nem duas, mas muitas vezes, várias vezes, quando está sofrendo, quando está com dor, seja a dor tanto física quanto emocional, você já pensou assim, por que eu estou sofrendo se eu sou filho do Deus Altíssimo? Ou até mesmo já pensou, por que passo agora por tamanha dor, se Deus é amor? Ou por que estou tendo tanto sofrimento, se Deus, o Todo-Poderoso, é o meu Pai? E também você já deve ter pensado em algum momento, por que eu, que sou bom, que tenho Jesus como Salvador e Senhor, sofro? E o malvado, o ímpio, o descrente? Não. Presta atenção. Paulo responde a essas perguntas e a outras mais relativas ao sofrimento do crente nesses 3 versos. E vamos ver isso em 4 pontos. Primeiro ponto é que nós sofremos porque o próprio Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos. O próprio Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos. Por isso, quando você pensou, por que eu estou sofrendo se sou filho do Deus Altíssimo? O próprio Deus permite. Olha o que diz o verso 5, acompanha comigo de novo. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Meu amado, nós temos algo muito importante aqui. Os sofrimentos de Cristo, aos quais Paulo está se referindo, perceba, entenda, não são os sofrimentos vicários de Jesus, ou seja, aqueles sofrimentos, aquelas dores que Jesus suportou por nós lá na cruz do Calvário. Porque aqueles sofrimentos, os vicários, ou esses sofrimentos, os vicários, são únicos, e não podem ser compartilhados por mais ninguém. E ainda mais, somente Jesus tinha toda a condição de suportá-los, de levar as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos pecados lá na cruz. Mas Paulo fala aqui sobre o nosso próprio sofrimento por amor a Jesus. Por que Paulo fala isso?
Porque quando sofremos por Cristo, sabe o que acontece? Quando nós sofremos por Cristo, Ele sofre por nós. Entendeu? Quando nós sofremos por Cristo, Ele sofre por nós. Quando o próprio Paulo, ainda chamado Saulo, perseguia a igreja, mandava matar os cristãos, ele também perseguiu a Cristo. E quem falou isto para Paulo foi o próprio Jesus. Em Atos capítulo 9, verso 4, quando Paulo está a caminho de Damasco e Cristo aparece para ele, o verso 4 de Atos 9 diz: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Entendeu? Quando sofremos, quando temos dores, quando somos perseguidos, é como se o próprio Cristo também sofresse, fosse perseguido. Então, a expressão que Paulo usa aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 5, relativa aos sofrimentos de Cristo, significa aqui os sofrimentos que nós suportamos por causa de Cristo. E se tem alguém que havia suportado sofrimentos tamanhos por Cristo, esse alguém era quem? Isso mesmo, o apóstolo Paulo. Paulo já havia suportado muitas provações e sofrimento por causa de Cristo. Lá em Atos 13, verso 45, ele já havia sido insultado. Em Atos 14, 5, Paulo tinha sido objeto de um complô para que mandassem matá-lo. Em 14, 19 e 20, Paulo tinha sido apedrejado. Em Atos 16, verso 22 e 23, nós vemos Paulo açoitado e lançado na prisão. E em Atos 17, 8 e 10, Paulo é escorraçado e enxotado pelas multidões. Estava claro para Paulo uma verdade que eu aconselho você a anotar aí. Se você está acostumado a me ouvir e com um papel e uma caneta, já anota. Se não, corre lá, pegue um papel, pegue uma caneta para anotar o que eu vou dizer aqui e você gravar isso. Vou repetir rapidinho enquanto quem está pegando a caneta e o papel está fazendo. Paulo já havia sido açoitado, enfrentado assassinos, apedrejado, lançado na prisão, escorraçado. O que então estava claro para Paulo? Estava claro para Paulo que Deus não nos livra do sofrimento, mas no sofrimento. Entendeu, meu amado? Entendeu, meu amado? Deus não nos livra do sofrimento, mas Deus nos livra no sofrimento. Deus não nos poupa dos problemas, mas Deus nos poupa nos problemas. Deus não nos livra das fornalhas. Lembra de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos que esses três judeus receberam? Eles não foram livres da fornalha, eles foram jogados na fornalha, mas Deus estava lá com eles na fornalha. O amigo deles, o famoso Daniel, também, ele não foi livre da cova dos leões, mas ele foi livre na cova dos leões. O próprio Cristo passou a noite inteira com ele na cova dos leões. Então Deus, meu amado, não nos poupa dos problemas, mas nos problemas. Deus não nos livra das fornalhas, mas nas fornalhas. Deus não nos livra das covas dos leões, mas nas covas dos leões. Isso nos ensina uma verdade tremendamente transformadora para a hora do sofrimento. E se você pegou caneta e papel, anota essa aí também.
À medida que aumenta o sofrimento, também aumenta o suprimento da graça de Deus em nós. Vou repetir. À medida que aumenta o nosso sofrimento, aumenta também a graça de Deus em nossas vidas. Quando Paulo diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, olha que interessante. O verbo transbordar aqui, usado no original, no grego do Novo Testamento, lembra a enchente de um rio. Com certeza, todos nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, especialmente na Baixada Fluminense, se você mora aqui na Baixada Fluminense, você já viu um rio transbordando? Ou na televisão, na internet, um rio transbordando, cheio, extravasando, né, o seu fluxo de água. Amados, é algo que amedronta, né? Mas é algo poderoso. A força das águas, elas vêm levando tudo. Quando um rio transborda, ele leva tudo. O que Paulo quer dizer com isso? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, quando nós estamos transbordando de sofrimento, de dor, quando eles estão levando parece que estão levando toda a nossa vida, podem todas as dores, podem todo tipo de sofrimento transbordar, extravasar, encher a nossa vida, não importa a quantidade que for, meu amado, a graça de Deus irá transbordar muito e muito, muito mais. Tiago diz isso na sua carta, capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você está passando por algum problema grande, transbordante, é um rio transbordando de dor, Deus tem graça abundante e suficiente para todas as suas necessidades. Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Os sofrimentos que os cristãos suportam por Cristo são numerosos. Porém, o consolo que é dado para os crentes por meio de Cristo excede a toda a agonia, toda a aflição, toda a angústia. Perceba que os sofrimentos na vida do crente não são acidentais. Há determinados sofrimentos que sofremos exatamente porque pertencemos a Cristo. Hoje em dia fala-se tanto em cristofobia, ou seja, você é perseguido por temer a Cristo. E eu vou te falar que a coisa tende a aumentar. Mas se a perseguição aumentar, se os problemas aumentarem, lembre-se que a graça de Cristo transbordará muito mais, pois a minha graça te basta. Segundo lugar, segundo ponto que nós aprendemos aqui sobre por que sofremos, é que o nosso sofrimento produz consolo e salvação para os outros. O nosso sofrimento produz consolo e salvação para os outros. Olha a primeira parte do verso 6. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Como sempre, irmão, ser cristão, seguir a Cristo, é sempre pensar no próximo, sempre ver a necessidade do próximo. As provações que sofremos por Cristo e pelo seu evangelho abrem porta de salvação para outras pessoas. Veja bem, as cadeias, as tribulações de Paulo agiram como que pavimentaram um caminho para a evangelização dos povos. Se não fossem as prisões que Paulo sofreu,
hoje não teríamos tesouros da palavra de Deus, como as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, todas elas escritas durante grande sofrimento, inclusive Filipenses, embora escrita na prisão, diante de tanta dor e sofrimento, privado daquilo que é mais caro para o ser humano, que é a sua liberdade. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E a história da igreja mostra que a prisão, a tortura e a morte de milhares de cristãos durante os anos cruéis da perseguição romana abençoaram a igreja, reforçaram a igreja, porque aí o evangelho começou a penetrar em todos os cantos do Império Romano. Com a perseguição da igreja, os irmãos saíram de Jerusalém, a igreja saiu de Jerusalém e dispersou pelo mundo daquela época, levando o evangelho para todos os cantos. Alguém disse certa vez que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Veja, por exemplo, em nossos dias, o comunismo é ateu, quer dizer, prega que Deus não existe. O comunismo alcançou 1/3 do mundo a partir de 1917. Perseguiu impiedosamente a igreja, com o propósito de destruí-la. O comunismo prega que a religião é o ópio do povo. E hoje? O que é o comunismo hoje? Está cada vez mais coberto de pó. Mas a igreja avança vitoriosa e altiva. Mao Tse-tung liderou a Revolução Chinesa. Ele foi o fundador da República Popular da China. Ele governou a China desde a criação da República Popular da China em 1949 até quando ele morreu em 1976. Mao Tse-tung governou com truculência assassina. Mao Tse-tung, líder comunista, matou mais de 60 milhões de chineses no passado. Ele queria banir os cristãos da China. Mas olha para mim agora e presta bastante atenção naquilo que eu vou afirmar. Mao Tse-tung está morto agora. Mas a Igreja de Jesus está viva na China. Estima-se que hoje existam mais de 200 milhões de crentes na China. Então, o nosso sofrimento produz consolo e salvação para os outros. Terceiro ponto, o nosso conforto é instrumento de consolação para os demais crentes. Olha a segunda parte do verso 6. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Amados, o nosso consolo deve ser uma fonte de consolação para os outros. O nosso consolo deve ser um conforto para aliviar a dor dos outros, um remédio para as feridas dos outros. Quando somos consolados, quando damos testemunho da consolação que estamos recebendo do Espírito Santo, mesmo passando por luto, por doença, por problemas, por dificuldades, esse consolo que recebemos do Espírito Santo serve de estímulo, serve de exemplo para todos que estão ao nosso redor, que também estejam passando por tribulação, a permanecerem firmes, fiéis a Deus, certos de que a consolação que você está recebendo, eles também recebem ou receberão. E a resposta a esse sofrimento todo reside na paciência. Olha que interessante, mais uma vez fazemos uso do Novo Testamento grego para entender o que mais profundamente aquilo que Paulo quer dizer aqui. A palavra grega aqui utilizada é bem interessante, porque a característica dela não é a aceitação simples e resignada dos problemas, das provas, não é isso não. A paciência aqui que Paulo diz é aquela que você deve ter com a mais absoluta certeza do triunfo, da vitória.
A paciência aqui descreve o espírito que não só pode aceitar o sofrimento, mas também pode triunfar sobre ele. Vou te dar um exemplo. Você que gosta de algum esporte, vou pegar o esporte mais popular aqui do Brasil, que é o futebol. Toda vez que o nosso time está disputando a final de um campeonato, nós ficamos nervosos, nós torcemos, queremos que o time ganhe. Mas se você assiste a reprise desse jogo, sabendo que o seu time foi campeão, você assiste com paciência, com calma, tranquilo, porque você já sabe que o resultado lá é que o time foi campeão. Querido, amado irmão, amada irmã, é por isso que Paulo fala que somos consolados pela consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Passamos por sofrimentos, mas nós sabemos que a vitória já é certa, que a graça de Deus, ela transborda. Por isso, passemos com paciência, com conforto, para que os nossos amados irmãos e irmãs vejam o nosso testemunho e sejam também consolados. Quarto e último lugar, os crentes não são poupados do sofrimento e nem privados da consolação. Olha o verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está o quê? Firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Sabe, meu amado? Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou dizer. Se você quiser anotar essa frase, anota aí também. O crente bebe tanto o cálice do sofrimento como a taça da consolação. Mas, em compensação, o crente não é poupado das feridas nem privado do óleo da cura. Ser cristão não é ser poupado das provas, não é ser poupado dos vales, não é ser poupado dos desertos, das fornalhas, das covas dos leões, das prisões ou da morte. Ser crente é ser confortado em todas essas circunstâncias adversas. Repete comigo o Salmo 23. Ainda que eu ande ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, sou confortado. Meu querido, se você está sofrendo, não é castigo, mas aproveite para poder buscar mais a Deus, porque certamente Deus te dará consolação. Concluindo, aprendemos então por que sofremos, por que o crente sofre, por que o filho de Deus sofre. 4 coisas. Primeira, porque o próprio Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos. Segunda, o nosso sofrimento produz consolo e salvação para as outras pessoas. Terceiro, o nosso conforto é instrumento de consolação para os demais crentes. E quarto e último, os crentes não são poupados do sofrimento e nem privados da consolação. Para terminarmos, vou contar a seguinte história que vai fazer você se lembrar dessa mensagem. A história é a seguinte: um pai perdeu a sua filha única. Ela tinha apenas 17 anos de idade. Logo depois, a sua fragilizada esposa também faleceu. Então aquele homem ficou sem sua filha, adolescente, de 17 anos, e sem a sua esposa. O pastor logo foi visitá-lo para trazer-lhes palavras de conforto. E o pastor começou a falar: meu irmão, você acaba de passar através de uma nuvem escura e amarga. A sua taça está sendo amarga. O homem enlutado interrompeu na mesma hora o pastor e falou o seguinte: presta atenção no que ele falou. Pastor, é verdade que tenho sofrido bastante. Meu coração está moído de dor, mas não houve nuvem alguma.
através de tudo, nada houve que se interrompesse entre mim e o meu Salvador. Nada houve que estivesse nuvem alguma entre eu e meu Jesus. Jamais sua mão confortadora foi tão terna, tão forte, como através do que me sobreveio nesses últimos dias. Sofrimento, sim, mas nenhuma nuvem. Louvado seja Deus, meu amado, minha amada. Nossa leve, como diz a palavra de Deus, nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso eterno de glória muito excelente. A aflição pode tanger-nos, levar-nos para mais perto do nosso Mestre. Pode ajudar a formação do nosso caráter, fazendo-nos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus, que padeceu por tantas dores também. Nosso grande sofrimento é um instante aqui neste mundo. Porque, como diz o Tiago, que eu já citei, a nossa vida é como uma neblina que vem, que vai e depois se desvanece. O resultado do sofrimento é uma gloriosa eternidade na pátria dos remidos, lá no céu, ao lado de Jesus. Para finalizar mesmo essa palavra, eu vou te falar o resultado de uma pesquisa muito interessante. De cada 10 crentes que sofreram problemas na vida, 8 permaneceram firmes na fé. E de cada 10 crentes que alcançaram a prosperidade, apenas 2 permaneceram firmes na fé. O que é melhor para nos firmar na fé? Prosperidade ou adversidade? Por que sofremos? Para que o Senhor Jesus seja glorificado e que possamos aprender mais e mais dele, chegarmos mais e mais a ele e abençoarmos mais e mais as pessoas. Que Deus abençoe esta palavra. Amém? Muito obrigado, meu querido irmão. Chegamos ao final de mais uma palavra. Eu agradeço você ter me ouvido até aqui, até o final. Não esqueça aí de compartilhar, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, não esqueça aí de dar o seu joinha, não esqueça de interagir com o nosso canal para que as pessoas possam ser alcançadas cada vez mais e mais e serem abençoadas. E assim, como você foi abençoado com essa palavra, eu tenho certeza, muita gente também, através de você, também será abençoado. Vamos orar para terminar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo, pois sobre cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que ouvir esta palavra agora, ou que vai ouvir depois pelo YouTube, desde agora e para todos sempre. Amém? Amém e amém. Noite feliz, noite de paz, que você durma tranquilo, abençoadamente, e que amanhã, a sua quarta-feira, a sua quinta-feira depois de amanhã, a sua sexta-feira, semana chamada Santa, seja uma bênção para a honra e glória do Senhor, e mesmo que passe por algum sofrimento, por alguma dor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e você vai testemunhar da sua fé em Jesus. Amém? Fiquem em paz, uma noite feliz e até a semana que vem, se Deus permitir. Tchau, fiquem com Deus.